Queridos, nossa série de mensagens para esse mês, Jesus, a mensagem do Natal. Jesus, a mensagem do Natal. É Ele, é o Senhor Jesus. Quantas coisas acontecem aí no Natal, quantas preocupações nós temos no Natal, quantas preocupações, quantas coisas. Sabe, agora eu estou falando e você está aí lembrando que não montou o pinheirinho, não comprou as bolinhas que faltavam. Ai, as luzinhas estão todas queimadas. Olha as preocupações, mas são preocupações, são coisas que acabam estando na mente das pessoas no Natal. Porque as pessoas estão muitas vezes preocupadas, com o brilho, ou com as luzes, ou com os enfeites, ou com tantas coisas, em passar uma mensagem, em transmitir alguma coisa, em viver um momento lindo, diferente, e acontece todos os anos. Mas a mensagem de Natal é Jesus. Ele é a mensagem do Natal. Não podemos nos esquecer disso, você não pode esquecer-se disso. Um Jesus que nos é revelado e lá no Antigo Testamento, tá? As profecias nos trazem de Jesus. Quando nós lemos João e vamos ver o verbo se fez carne, ele estava com Deus. É coisa de muito tempo. Ele é a nossa mensagem. Eu quero convidar você a abrir Isaías e, de forma breve, meditar com você nessa noite. Isaías capítulo 9. E hoje eu vou usar a versão aqui, linguagem de hoje, tendo em vista aí a nossa brevidade, de tempo para esse momento. Nossa linguagem de hoje, NTLH, Isaías 9, de 1 a 7, diz assim: mas a aflição dos que estiverem sofrendo vai acabar. No passado, Deus humilhou a terra das tribos de Zebulon e de Naphtali, mas no futuro Ele tornará famosa essa região, que vai desde o mar Mediterrâneo até a terra que fica no lado leste do rio Jordão, isto é, a Galileia dos pagãos. O povo que andava na escuridão viu uma forte luz, a luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Tu, ó Deus, aumentaste esse povo e lhe deste muita felicidade. Eles se alegram pelo que tens feito, como se alegram os que fazem as colheitas, ou como os que repartem as riquezas tomadas na guerra. Tu arrebentaste as suas correntes de escravos, quebraste o bastão com que eram castigados, acabaste com o inimigo que os dominava, assim como no passado acabaste com os midianitas. As botas barulhentas dos soldados e todas as suas roupas sujas de sangue serão completamente destruídas pelo fogo, pois já nasceu uma criança. Deus nos mandou um menino, que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei crescerá e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a justiça e o direito desde o começo e para sempre. Desde o começo e para sempre. No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, Pai amado, Pai, tua palavra está aberta. Nós queremos ouvir o Senhor, que o Senhor ensine a cada um de nós, possamos estar atentos, sensíveis ao que o Senhor quer nos dizer, possamos ver na tua palavra a luz do Espírito Santo do Senhor, conforme, Pai, dizemos, precisamos da iluminação do teu Espírito para compreender, queremos entender,
Queremos que o Senhor fale conosco, nos abençoe nesta hora. Então venha sobre nós, desça, nos visite, Pai. É o que te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Queridos, o nascimento de Jesus foi profetizado. Isso aconteceu inúmeras vezes no Antigo Testamento. Muitas vozes sobre isso. E esse texto aqui de Isaías, que nós acabamos de ler, é uma das profecias proferidas por ele, por esse profeta Isaías, que séculos antes do nascimento de Jesus, ele explica a razão pela qual Jesus deveria vir a este mundo. Disso ele está dizendo. As razões pela qual Jesus deveria vir a este mundo. E nela nós encontramos algumas das missões do Salvador. Porque há uma missão para o Senhor Jesus, há uma missão para o Salvador. É aqueles que entendem que a missão dele é nos tornar prósperos. Alguns da linha que vão dizer isto. Mas há uma missão para o nosso Salvador. E essa missão é a favor dos que creem no seu nome. E aí eu quero conversar um pouquinho com você nessa noite sobre algumas dessas missões. E a primeira que eu anotei aqui é a missão de fazer brilhar a luz. Fazer brilhar a luz. O povo que andava na escuridão viu uma forte luz. A luz brilhou sobre os que viviam nas trevas, que estavam no pecado. A luz brilha. O Senhor, Ele usa então o momento aqui da história de Judá, do povo de Judá, um momento de grande ansiedade, dá para se dizer, porque é isso que o povo vai viver, a aflição, um inimigo muito forte, a Síria, ela vinha tomando e conquistando a terra. O sentimento era um sentimento de escuridão, porque não havia o que fazer em relação a esse povo que vinha contra o povo do Senhor. Sombras de morte, sombras de destruição, era o que eles contemplavam. E aí, em meio então a esta situação, o Senhor, Ele revela a salvação de Judá. Faz uma promessa de salvação. Salvação eterna. Mas essa promessa, essa salvação é para todos quantos invocarem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Jesus, pregando na Galileia, ele interpretou esta profecia. E aí Mateus, capítulo 4, versos 13 ao 17, está escrito: não ficou em Nazaré, mas foi morar na cidade de Cafarnaum, na beira do lago da Galileia, nas regiões de Zebulon e Naphtali. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito, está em Mateus. Jesus está falando disso. Para se cumprir o que Isaías havia profetizado. Terra de Zebulon e terra de Naphtali, na direção do mar, do outro lado do rio Jordão, Galileia, onde moram os pagãos. Olha só, o povo que vive na escuridão verá uma forte luz, e a luz brilhará sobre os que vivem na região escura da morte. Daí em diante, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Ele dizia: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Arrependam-se, porque o reino do céu está perto. Quanto tempo se passou? Quanto tempo atrás isso? O que muda na mensagem de Jesus para os nossos dias? Essa mensagem de arrependimento? Será que mudaria se Jesus descesse aí a terra hoje, você encontrasse com o Senhor e Ele pudesse falar a você o que é que Ele... Será que a mensagem dele seria outra? Será que Ele diria: vamos fazer uma selfie? Ou será que Ele diria: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto? O que é isso? É o holofote, é a luz brilhando na escuridão. E a luz que brilha na escuridão, ela revela o que? Ela revela o que está encoberto dos nossos olhos.
Não é assim? Se tem um abismo e você está indo na direção dele, de repente a luz vem, você percebe, você não vai continuar na direção do abismo, você muda a rota. A gente muda a vida. Isaías e Jesus, queridos, Isaías, Jesus em Mateus, queriam nos ensinar que uma das missões do nosso Salvador é fazer brilhar a luz de Deus a quem está vivendo em trevas e sombras de morte. Missão de Jesus, fazer brilhar a luz de Deus. Tirar o holofote de onde Satanás tem colocado, porque o diabo tem tentado e algumas vezes conseguido fazer brilhar outras coisas aos nossos olhos, coisas que nós passamos em alguns momentos da nossa vida a dar mais importância. E esquecemos o brilho de Deus sobre algo. O valor que Deus dá muitas vezes a algo. Nós mudamos isso. Não agradamos o Senhor e trilhamos caminho em direção às trevas, sombras da morte. Uma pergunta aqui: o que isso significa? Significa, queridos, essa escuridão, essa sombra de morte, significa aqui a completa, olha só, a completa incapacidade que as pessoas têm de perceber o rumo trágico, o rumo complicado que elas estão seguindo em direção ao juízo de Deus. As pessoas têm dificuldade de perceber o caminho complicado que elas estão indo em direção ao juízo de Deus. Sim, sem perdão, sem salvação, porque não há arrependimento. E aí Jesus veio o quê? Para colocar luz em cima disso. E na luz de Jesus, essa possibilidade de arrependimento e de pedirmos perdão pelos nossos pecados, de confessarmos o pecado, de vencermos essa incapacidade de perceber o rumo trágico que muitas vezes a nossa vida toma. Tem a ver com o não perceber o perigo do caminho da vida que muitas vezes nós trilhamos. Andar na direção de Jesus. Refletindo sobre isso, por que não percebem? Por que é que eles não percebiam? Porque a mensagem porque a profecia, porque o povo está envolvido em caminhos ruins, em escuridão, e por que é que eles não percebem? O texto diz assim que eles não conseguem enxergar por causa da escuridão que os envolve. E se há uma escuridão envolvendo o povo, a luz, ela tem de brilhar. Se não brilhar, não conseguirão nunca perceber para onde estão caminhando. Aí a necessidade de nós cumprirmos agora a nossa missão de oferecermos Jesus, de levarmos a luz, a mensagem que Jesus é, a luz que Jesus é para outras pessoas, para aqueles que estão andando nas trevas, na escuridão, aqueles que não estão, quando não conseguem perceber a direção que estão indo. Quem sabe você esteja aí se perguntando, mas que escuridão é essa? A Bíblia, irmãos, nos ensina que esta escuridão tem origem em 3 grandes cegueiras que envolvem o dia a dia de cada um de nós. Cegueiras. Nós somos envolvidos numa cegueira. As trevas que Jesus precisa lançar a sua luz. Estamos cegos muitas vezes. E a primeira cegueira é uma cegueira imposta pelo diabo, por Satanás. Onde ele faz isso? Onde ele nos cega? No entendimento. Você concorda comigo que nós entendemos em 2024 de muitas coisas? É ou não é? Vamos ser sinceros, a gente é bom em muita coisa. A gente é bom. Amém? Sim ou não? A gente é bom. Você não é bom no que se faz? Você não busca aperfeiçoar o que você já faz para fazer ainda melhor? Você não tem aqueles momentos assim de abrir assim a mente e perceber assim, preciso buscar mais sobre isso, e você vai em direção e busca, e você percebe que você é bom, e aí quer mais, ok, tudo certo, sobre isso.
Mas, queridos, Satanás, ele impõe, ele coloca uma cegueira no nosso entendimento para as coisas do Senhor. Coloca. Nós não priorizamos mais as coisas do Senhor. 2 Coríntios 4, verso 4, ainda na linguagem de hoje, diz assim: eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. O Deus deste mundo, se você olhar aí, o Deus deste mundo é a letra minúscula. Então está falando de quem? Hein? Um Deus qualquer. E esse Deus qualquer está sob domínio de Satanás. Principados, potestades. O Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia. Olha só, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, a qual nos mostra como Deus realmente é. Jesus nos mostra essa luz, essa mensagem nos mostra como Deus realmente é. Mas Satanás, ele dá um jeito de cegar o entendimento, tocar o entendimento, para que não consigam ver como Deus é de verdade, não conseguem entender a maneira como os seus pecados afetam a sua vida, como a caminhada muitas vezes está afetando a vida, afastando do amor do Pai. As mentes estão envolvidas em um tipo de escuridão, que mesmo que tenham os olhos abertos, pupilas dilatadas, não conseguem ver, perceber onde estão caminhando, porque o inimigo cega o entendimento deles. Deus deste mundo cega o entendimento deles. Mas a boa mensagem, a mensagem do Natal, é que Jesus veio a este mundo para trazer luz àqueles que antes não podiam ver, não podiam perceber a realidade do mundo espiritual e o risco que estavam correndo. Jesus vem e é o grande holofote sobre tudo isso. E aí, quem sabe poderíamos dizer, não vê quem não quer? Não é não ver quem não quer, porque há um Deus deste mundo, cegando o entendimento, tocando o entendimento, e alguns não entenderão no primeiro momento. Você já percebeu, eu acredito que em certos momentos, você parece estar bloqueado. Já teve momentos assim, onde parecia que você estava bloqueado para algumas coisas de Deus, e facilmente você não estava ali para aquilo. Às vezes corpo sim, mas não havia um envolvimento com aquilo, era um bloqueio mesmo sobre as coisas de Deus, bloqueado. Mas de repente Jesus vem e ele visita você, e ele lança então a sua luz, e há uma realidade então do amor e do plano que ele tem para a sua vida, e aí começa a ficar diferente, a coisa começa a ficar diferente. Eu não sei quantos já passaram por um acidente, tiveram um acidente, em que, de repente, aquele momento muito rápido, aquela fração de segundos ali, onde você estava confiante em você, e eu sei tudo aqui, né, e tudo automático, hoje você vai, e aí você domina aquele volante, e você tem experiência, você sabe tudo, e você está no controle daquilo ali, e de repente algo acontece, vira tudo, vira a sua vida, e você só consegue lembrar uma coisa: Jesus, uma fração de segundos. Mas essa lembrança, essa fração de segundo, e esse nome que é sobre todo nome, fazia a diferença. Virou, bateu, capotou. E alguém diz assim: como é que está vivo? Um nome, uma fração de segundos, uma diferença na vida. Uma diferença na vida. A mensagem que nós precisamos levar é essa, queridos. Jesus é a mensagem do Natal. Faz a diferença, não precisa muito. Às vezes precisa, às vezes a vida capota mesmo. Às vezes capota.
mas ele veio a esse mundo para trazer esse brilho. É nessa hora, é quando ele então lança essa luz, e aí a realidade é outra. Existe um amor que te envolve ali, que te protege naquele lugar de morte, e você sai dali vivo, porque é um plano que o Senhor tem para a sua vida. E agora você pode perceber então quão distante, como que você estava longe dele, quando você estava ali dirigindo, dizendo assim: coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida, eu sei tudo, eu me garanto. Estava longe dele. Mas quando algo acontece, você se agarra com ele, e isso faz toda a diferença. E essa é a mensagem do Natal, um Jesus que nós podemos nos agarrar com ele, Jesus que lança a luz nas trevas que envolvem a nossa mente, muitas vezes. Nessa noite eu creio que Jesus está lançando sobre você a sua luz. Não deixe passar essa oportunidade. Se algo está acontecendo e você percebe que a vida está capotando, que você está assumindo o controle dela, não assuma. Saia do controle. Uma fração de segundos e deixe Jesus lançar luz sobre como as coisas estão e abençoar a sua vida. A segunda cegueira é no curso desse mundo, como o mundo está acontecendo, como as coisas estão e a velocidade que as coisas estão nesse mundo que nós estamos vivendo, queridos. Primeiro, o diabo lança cegueira no nosso entendimento, mas há uma cegueira também no curso desse mundo. Efésios 2, de 1 a 3, antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Essa segunda cegueira aqui, queridos, tem a ver com a maneira de viver, a cultura que nos envolve, que nós estamos inseridos aí. Como nós recebemos as informações da cultura e como nós reagimos a ela. Porque muitas vezes a nossa reação à cultura, aquilo que está sendo nos oferecido, a gente sente que está sendo imposto para nós e rapidamente a gente diz assim: não tem nada a ver. Não tem nada a ver porque todo mundo faz. Então, vamos fazer. Não tem nada errado. Mas essa cegueira é sobre o curso desse mundo, para onde o mundo está indo. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz maligno, está morto no mal. A cultura, queridos, é a maneira que a maioria das pessoas entendem a vida, os valores, os objetivos, o sucesso. Para algumas pessoas, o sucesso vale tudo, qualquer coisa que fizer, acha que está certo. A Bíblia afirma que não é somente a nossa mente que fica obscurecida, mas o mundo à nossa volta também está obscurecido. A escuridão no mundo, porque ele está morto no mal. A mensagem do Natal é Jesus, a verdadeira luz que vindo ao mundo, faz o quê? Ilumina a todo o homem. Ilumina. Por quê? Porque o Espírito, ele controla os nossos, a nossa desobediência a Deus. E aí, a gente já não vai vivendo mais aquele jeitão, quem sabe, como a maioria das pessoas vive, porque o Espírito começa a controlar. Você já percebeu que às vezes você é forçado a sentir-se mal? Já passou por isso nesse mundão aí, ou nas tuas correrias da semana? Você é forçado, olha só, a se sentir mal. Por quê? Porque estranham, alguém de repente estranha algo certo que você fez. Você fez algo que é correto, certinho. Mas tem um monte de gente que não concorda com o jeito certo que você fez. E você de repente está se sentindo mal de ter feito alguma coisa certa. Perceba como nós temos que remar contra
o jeito que esse mundo se apresenta para nós e onde a cultura muitas vezes quer nos levar. E aí alguns estão cobrando que você pratique, não pratique mais o que é certo, e cobram que você pratique o que é errado. Quanto mais a sociedade se afasta dos valores queridos de Deus, mais esse abocanhado, vamos dizer assim, da cultura fica evidente a vida de cada um de nós. Somos engolidos muitas vezes, nos aquietamos, mas é Natal, é a mensagem do Natal. Não é tudo de belo que nós podemos, quem sabe, contemplar ou preparar. A mensagem do Natal é Jesus, essa luz. E isso trará sentido, isso fará diferença. Jesus veio lançar luz neste mundo para que mais e mais pessoas possam enxergar que as coisas são diferentes. Não são muitas vezes da maneira como elas estão funcionando. Você embarcou ali, se jogou no jeitão daquela coisa funcionar e está indo daquele jeito. Mas está indo para onde? Está indo para onde? Se está difícil, se você sente que não vai dar um bom lugar, não será um bom final, peça que a luz brilhe aí e você consiga ver. Quando você consegue se encontrar com Jesus, quando Ele parar, você sentir que as coisas não são tão normais. Quem sabe como elas estão parecendo hoje? Porque hoje a impressão que nós temos é que tudo parece normal. Algumas coisas que eram pecado no nosso tempo, no meu tempo de jovem, não é pecado hoje mais. É o que parece. A lista acho que era maior lá atrás, de pecados. Digo isso para a gente pensar na escuridão do mundo, e como nós precisamos dessa luz que é Jesus, e como nós precisamos anunciar essa luz, como nós precisamos fazer isso, e como nós podemos fazer isso nesse Natal. Deixar que essa luz brilhe nos nossos passos errados. Mostre para a gente que não é isso, e que não é o melhor, que nós podemos mudar isso, estar num outro momento, numa nova busca. O que nós aprendemos aqui, queridos, nessa noite é que enquanto a luz de Jesus não faz mudar a postura, nós estamos espiritualmente mortos, nós estamos desconectados do único que poderia mudar a nossa história. O Verbo se fez carne para mudar a nossa história. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Somos salvos, se ressuscitamos com Ele, precisamos dEle. Veio para mudar tudo na nossa vida. Nos conectar de novo, nos colocar com o Pai. Creio que nessa noite Jesus Ele quer iluminar os seus olhos, para que você perceba, quem sabe, o rumo que está seguindo. E às vezes, quando nós paramos e percebemos o rumo que nós estamos seguindo, nós temos a chance de perceber se tem futuro, se não tem, se tem a ver com a eternidade ou não tem. Então, tem sido difícil ultimamente, não aqui, mas nos púlpitos, pregar. Ou a pregação ela é totalmente inconsequente, do tipo eu não preciso de ninguém, ou ela é do tipo totalmente medrosa, que diz assim, mas o que eu vou fazer sem alguém? Todos nós precisamos de Jesus, precisamos que Ele ilumine os nossos olhos. Nós queremos perceber que rumo nós estamos seguindo. Se não tem futuro aqui, não tem futuro na eternidade. E aí nós precisamos da luz de Jesus, porque queremos chegar lá na eternidade. Se não tem futuro para a sua família, se não tem futuro para você mesmo, se não tem futuro para o mundo, mas a gente continua indo na mesma direção. Precisamos dessa luz, queridos. Eu termino essa palavra dizendo que nós precisamos dessa luz, porque nós estamos vivendo
A última chance. Não sei se você está ligado aí. Estamos vivendo a última chance. A primeira chance foi antes do dilúvio. Lá. Mas essa chance agora, vai ter outra? Não teremos outra chance. Só essa. Não teremos outra chance. Então vamos aproveitar Natal. Se você pensar nas luzes do Natal, pensa na verdadeira luz. E o quanto essa luz traz sentido para a vida. Quanto essa luz transforma. Quanto essa luz pode tornar novo a vida das pessoas. Essa chance que nós estamos, ela é final. O Senhor agora ele está iluminando a nossa mente para perceber o curso do mundo. Onde que o mundo está indo. E pensar, eu quero ir para esse lugar que o mundo está. Para essa direção. Ou eu quero outra direção. Podemos ver, perceber. Porque temos a luz. Amém? Se tem a luz. Você ora, você diz, Senhor, me revele isso, mostra. E quando você diz isso, o Senhor coloca a luz dele. Não insista nessa direção, mude a rota, deixe Deus mudar isso. Vamos tomar atitudes quando a luz brilha, quando a mensagem chega para o nosso coração, falando que Jesus é a solução para todas as nossas situações de escuridão, de traumas, de problemas, de lutas. É a solução. Deus nos revelou isso quando, naquela noite, ele experimentou a traição, o envolvimento dos seus discípulos com a cultura vigente, com o mundo vigente, com as coisas que estavam acontecendo ali, com o jeito de pensar. Quando o medo tomou conta deles, mas ele não arredou um pé. Ele foi na direção. Porque é a luz. Porque queria nos revelar. Porque queria se mostrar. E muito mais do que só brilhar, nos sustentar, nos alimentar.